Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio e faço aqui mais um vídeo de suporte para Arquivos Paranormais. Para quem não sabe, Arquivos Paranormais ele é um RPG publicado pela AVEC Editora que trata de investigação de fenômenos insólitos, podendo ser desde alienígenas até seres de outros planos. Pois bem, o vídeo de hoje trata Turminhas da Pesada. Acho que todo mundo já deve ter visto algum filme, lido algum quadrinho ou livro, ou mesmo jogado algum jogo, que há um grupo de adolescentes ou crianças que começa a ter contato com alienígenas, ou com fantasmas, ou com toda sorte de fenômenos sobrenaturais. A dica de hoje vai ser como é que eu vou conduzir uma aventura, um caso, uma série, que é uma campanha de arquivos paranormais com esse tipo de enfoque. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o uso da regra alternativa do dado de energia para estar emulando coragem. Isso está lá no manual de arquivos paranormais, que você pode utilizar o dado de energia como um controlador de fluxo narrativo. Todas as vezes que os investigadores, no caso ali as crianças, toparem com alguma coisa meio monstruosa, alguma coisa que está realmente fora ali do comum, uma vez que eles são crianças ou adolescentes, eles devem fazer uma consulta à energia. E essa consulta à energia vai colocar como consequência se eles estão congelados ou se eles lidam com aquilo, se eles se assustam, como realmente uma mecânica de coragem e medo. A segunda dica interessante para pensar é utilizar uma pequena abordagem distinta da distribuição das minúcias dos dados de perícia. Uma vez que eles são crianças, então eles não são operativos treinados, eu sugiro que você reduza em um ou em 2 passos os dados de perícia a serem distribuídos. Nesse sentido, no lugar de D12, D10, no lugar de D6, D4 e no lugar de D4, você não possui aquela perícia. Em relação às minúcias de perícia, acredito que para ter bem uma pegada que emule esse tipo de narrativa, no lugar de 5 minúcias de perícia, 3 ou até uma minúcia de perícia apenas, para ter bem aquela questão, aquela leitura arquetípica ou daquele garoto que é o melhor em esportes, a menina que ela é fera em computação, e aí você só tem uma minúcia, que essa minúcia vai meio que expandir e detalhar um pouco mais o perfil. E no caso, o perfil dos investigadores são os arquétipos tradicionais para esse tipo de narrativa. O popular, o valentão, a sábia, a descolada e por aí vai. É interessante sempre manter ali nos protocolos de segurança que esses arquétipos não devem reproduzir estereótipos. Eu acho que a gente já está meio que de saco cheio de ver determinadas questões negligenciadas nas mesas de jogos, e Arquivos Paranormais ele é um jogo que trata a segurança de uma forma mecânica, então não se esqueça disso. Pois bem, mas são adolescentes que começaram a ver a presença de um sobrenatural ou de alienígenas ali. Você lembra do filme ET, por exemplo? Ou ainda, naquele jogo lá de Super Nintendo, o Earthbound, são algumas inspirações possíveis para você construir as suas narrativas de arquivos paranormais. Como seria essa agência? Pense na descrição de uma agência sem divisões e que o dado de prestígio não seja um dado de prestígio a ser jogado para dentro da agência, mas para fora. Ou seja, aquele grupinho lá de investigadores, como por exemplo os caras do Pedro Bandeira, ou qualquer tipo de narrativa similar, eles são um grupo e esse grupo pode ter um determinado prestígio no bairro. Então, quando você precisar acessar algum tipo de privilégio ou mais recursos, tipo a mesada dos pais ou algo no sentido, você faz a consulta ao prestígio para emular qual o prestígio do grupo, no caso dessa agência, que aí eu acho muito bacana colocar um nome bem legal, sabe? Os guardi
Lampiões da Sabedoria, algo nesse sentido, pense nisso, para você lidar com outras instituições do bairro. E não acho que eu falei bairro, eu não falei em país, eu não falei em cidade. A outra dica para esse tipo de aventurinha, ou de campanha, ou o que for, é você fazer um zoom nesse cenário. Você pensar no micro, você pensar que as coisas estão ali no bairro. Então, acesse algum aplicativo para criar mapas, ou baixe algum mapa, utilizando o Google Maps ou o que for, pensando em apenas um bairro. E aí você vai nomear os principais coadjuvantes, a dona da mercearia, o jornaleiro, esse tipo de construção do bairro, colocando faces, colocando nomes, colocando NPCs, né, coadjuvantes que são recorrentes, vai dar muito mais densidade para a continuidade da sua campanha. Algo que não seria tão comum, por exemplo, pensando numa agência com investigadores agindo de forma global. Eles não vão ter NPCs, assim, coadjuvantes tão recorrentes, uma vez que eles vão ser deslocados, sei lá, para a Indonésia em um caso, para Buenos Aires, a capital, né, da Argentina, em outro, e por aí vai. Então, nesse sentido, como a gente vai ter um pouco mais de foco em um bairro, eu sugiro que haja um maior detalhamento, e que inclusive esse detalhamento desse mapa no bairro possa ser utilizado mecanicamente por meio de minúcias. Então, por exemplo, se colocar ali uma determinada rua, que essa rua é conhecida por ter lá as vizinhas xeretas, por assim dizer, aquele pessoal lá que fica na janela vendo, fiscalizando a vida alheia, os homens e as mulheres já de mais de meia idade que ficam nesse tipo de ação. Então, qualquer tipo de consulta, a perícia ocultar que seja feita naquela rua vai ser feita sob má fortuna, uma vez que tem uma minúcia ali de cena, né, sendo acionada pelo diretor, imputando uma dificuldade, né, uma desvantagem para esse lance de dados. Recentemente eu conduzi um caso que é o caso do Cão Peralta, né, o desaparecimento do Cão Peralta, que eu utilizei exatamente essa estrutura, com jovens, né, pré-adolescentes, que são meio que os aventureiros ali do bairro, que investigam numa pegada meio Scooby-Doo, sabe? Esse tipo de fenômenos, e aí eles toparam com fantasmas e algo nesse sentido. Foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, com mais esse suporte aqui para o Arquivos Paranormais. Aqui na lista de reprodução você vai encontrar muitos outros vídeos, e caso você ainda não tenha o Arquivos Paranormais, na descrição do vídeo você tem um link para conseguir comprá-lo. Lá no nosso blog, lá no Lampião Game Studio, que também vai ter um link aqui na descrição, você pode baixar as fichas, acessar muitos artigos, material de suporte para esse jogo que vai fazer com que você tope com fenômenos de outro mundo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, a verdade está na agência. Tchau, tchau.